E o jantar promovido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, com o presidente Lula e demais integrantes da corte foi adiado. O encontro, que estava previsto para ocorrer hoje, acabou suspenso em razão da possibilidade de a Procuradoria-Geral da República apresentar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Folha, magistrados afirmaram ao jornal que a reunião, em clima informal e de confraternização, seria totalmente inadequada neste momento, porque poderia sugerir uma proximidade excessiva de Lula com os juízes que vão julgar Jair Bolsonaro, principal adversário do petista. De acordo com a reportagem, um dos ministros teria dito que o momento exige certa liturgia. Bom, Ana, fato é que só cancelaram porque pegou mal, começou a repercutir muito mal aí esse jantar que seria oferecido na casa do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, com o presidente Lula. Então resolveram cancelar. Agora, questão anterior, né? Qual o interesse público de um jantar aí oferecido pelo presidente da Corte com o presidente da República e demais ministros? Qual o interesse para nós, pagadores de impostos? Para nós nenhum, Paula, mas para o consórcio, né, Lula-STF, há muitos interesses. Agora, é curioso que o jantar foi cancelado porque a confraternização seria totalmente inadequada neste momento, pois poderia sugerir uma proximidade excessiva de Lula com os juízes que vão julgar Jair Bolsonaro. Mas esses juízes também julgaram o Lula. Não tem sugestão nenhuma. Com ou sem esse jantar. Eles podem adiar esse jantar, essa confraternização, que não tem absolutamente nada que vá sugerir uma proximidade excessiva de Lula com os juízes, porque isso já está escancarado. Né, tão claro como a luz do dia, essa proximidade excessiva do Lula com os juízes do Supremo Tribunal Federal, do TSE. Isso não adianta, vai adiar, jantar, confraternização, essa relação nada republicana, porque nós não estamos falando de uma relação institucional, executivo, judiciário, com trocas de declarações oficiais, formais. Nós estamos falando de uma relação nada republicana, em que esse juiz, o Luiz Roberto Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Quem diz nós derrotamos o bolsonarismo é porque está inserido dentro do contexto do petismo. Isso é óbvio. Então, eu acho que o sonho do brasileiro hoje, né, apesar, né, o sonho de ver uma economia saudável, ministérios técnicos, perdão, acho que o sonho maior do brasileiro hoje é de ver suas instituições independentes, harmoniosas, mas independentes. Isso aí é um vexame essa relação nada republicana desses ministros com o Lula. Pois é, Cáutio, o clubinho fechado, né? A PGR vai apresentar a denúncia entre hoje e amanhã, então melhor cancelar o jantar. Na verdade, adiar, né? Espera baixar a poeira e depois a gente remarca lá na frente. Pois é, e como é que o ministro Barroso fala que qualquer decisão tomada pelo STF será, abre aspas, sem visão politizada? Quem acredita que qualquer decisão tomada contra o ex-presidente Bolsonaro não terá uma visão claramente politizada? Lembrando que Barroso foi advogado de Cesare Battisti, o Toffoli foi advogado do PT, o Flávio Dino foi ministro de Lula, mas todas essas pessoas vão votar como? É um processo político. Exatamente, é um processo que já sabemos qual será o desfecho. E acontecia isso na União Soviética de Stalin, com Vyshinsky, né, o advogado Vyshinsky, o juiz Vyshinsky já basicamente escrevia a sentença até mesmo antes de saber quem seria o réu, no caso. E a sentença é a mesma, paredão, ou no máximo Gulag, fica lá na Sibéria. É a mesma coisa no Brasil. Ao invés do Gulag, temos o exílio, o ostracismo político com a inelegibilidade, e ao invés do paredão, temos a prisão. Agora,
Em qual país isso seria considerado normal? Em qual país a opinião pública consideraria aceitável um ministro como Barroso, que passa mais tempo em palestras ou se mostrando com colares de qualquer ordem e grau, Brasil afora, do que dentro do Supremo, escrevendo sentenças de uma forma correta, evitando excessos ou também formas que, de novo, beiram o ridículo? Em qual país seria considerado normal que juízes nomeados por um presidente julgam seu antecessor por supostos crimes políticos? E claramente não é algo considerado aceitável pela população brasileira que sabe ler e escrever e que entende minimamente de direito. Então, assim, isso tudo está simplesmente aumentando ainda mais a impopularidade do Supremo, a animosidade da população, e depois eles não se surpreendam se em qualquer lugar eles vão, no Brasil inteiro, serão hostilizados. Não se justifica claramente a agressão ou qualquer tipo de violência, mas é óbvio que a população brasileira olha para os ministros do Supremo, no mínimo, com desdém, porque isso não é um comportamento que se espera de um membro da Corte Suprema Brasileira. Eles serão obrigados a viver numa torre de marfim pelo próprio comportamento deles, que é absolutamente inaceitável sob qualquer perfil político ou jurídico. É um excesso de pudor meio ridículo, né? Isso aí me lembra o comportamento do pessoal que frequentava a zona do Meretrício, em Taquaritinga. Chama de bordel, é uma homenagem, porque era uma casa lá e tal. E os homens casados, eu era um garoto ali, adolescente e tal. E quando eu aparecia, a gente ia para lá, para essa zona, e os homens casados da cidade, os senhores respeitáveis, gerente do banco, prefeito, vice-prefeito, prefeito era o meu pai, vice-prefeito e tal, vereadores, os homens honrados, eles entravam por trás, ninguém via, só que a gente se encontrava na sala e todo mundo via, então eu não entendia aquela entrada por trás. Então, se você entra por trás, vai direto para o quarto, se esconde. Não, eles ficavam na sala. E essa reunião me lembra isso aí, ninguém vai perceber. Eles atrasam, marcam outra data, e ninguém vai saber que o que existe entre eles é uma relação promíscua. Tá? Então, esse acesso de pudor acaba sendo uma homenagem, aí um monumento ao cinismo. Tá? Eles são parceiros, mas não querem ser vistos juntos. É isso aí.